A partir de agora, programa Conhecendo o Espiritismo. Apresentação: Evelyn Freire. Olá, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Sou Evelyn Freire, estamos juntos com o programa Conhecendo o Espiritismo, um programa semanal de perguntas e respostas espíritas, feito com a sua participação. O programa vai ao ar toda terça-feira, às 13h30 na Rádio Boa Nova, mas está disponível também no canal do Conhecendo o Espiritismo, no YouTube e no Spotify. E caso você tenha dúvidas, envie-as para o WhatsApp da Rádio Boa Nova, DDD 11 99643 3827, dizendo que a pergunta é para o programa Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire. Hoje, meus queridos amigos, nós vamos conversar sobre mediunidade. E a nossa primeira perguntinha não poderia ser outra: o que é mediunidade? É, na verdade, uma faculdade natural do homem, que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos em geral, permitindo o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. É inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, assim como ver, ouvir, falar. Não depende, portanto, das qualidades morais da pessoa. Em graus e tipos diferentes, todos nós a possuímos, mesmo que de modo rudimentar, não representando, portanto, o privilégio ou patrimônio exclusivo de algumas pessoas. O seu uso, de outro modo, esse sim, depende das qualidades do médium e pode ser o seu uso positivo ou negativo. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, abordando sobre o psiquismo mediúnico, ele assim conceitua a mediunidade. E ele nos diz: a mediunidade é expressão fisiopsíquica, inerente ao homem, espírito encarnado, por cujo meio é-lhe possível entrar em contato com outra faixa vibratória, além e aquém daquelas que são captadas pelos seus equipamentos sensoriais. Para melhor compreendermos sobre a mediunidade, refletamos sobre as formas de comunicação do ser humano. Quando pessoas que estão distantes umas das outras desejam se comunicar, elas não utilizam, por exemplo, o telefone, o WhatsApp. Os cegos não usam o método Braille. Já os surdos não utilizam a linguagem dos sinais? Pessoas que falam idiomas distintos não necessitam de um intérprete? Não há sempre um instrumento à disposição da humanidade exatamente para permitir a comunicabilidade? Pois é, da mesma forma que os seres encarnados podem se comunicar, um desencarnado também pode, apenas de uma maneira diversa, utilizando um instrumento diferente daquele utilizado pelos encarnados, mas nem por isso fora da normalidade. Para os indivíduos que se encontram numa condição diferente, será preciso, naturalmente, mecanismos de comunicabilidade específicos. E a mediunidade é exatamente isso. É o meio pelo qual Deus permite que espíritos desencarnados comuniquem-se com os encarnados. Se o mundo espiritual está em constante interação com o material, não seria lógico imaginar que Deus não criaria uma forma de oportunizar essa troca de informações. E sobre o tema, importante trazermos as considerações de Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele nos fala: para que o homem conheça as coisas do mundo visível e desvende os segredos da natureza material, Deus lhe deu a vista do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio,
descobre o mundo dos infinitamente pequenos. Para que penetre no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Como podemos ver, portanto, sendo a mediunidade uma faculdade inerente ao ser humano, pode aparecer em qualquer pessoa, independente de religião, sexo, idade, lugar ou condição social. E a mediunidade em si não é boa nem é ruim, mas a forma de sua utilização é que está diretamente relacionada à moral e à integridade do medianeiro, de seus princípios e valores. A mediunidade, em determinados indivíduos mais sensíveis à influência espiritual, pode ainda apresentar-se de uma forma mais ostensiva e já em outros de uma maneira mais sutil. Mas é importante nós frisarmos: a mediunidade nada tem de misticismo e de sobrenatural, devendo o seu exercício, portanto, ser natural e equilibrado. Como o ser humano vive em relação constante com o mundo espiritual, influenciando e sendo influenciado, a mediunidade não está limitada às chamadas reuniões mediúnicas, mas encontra-se presente em todos os lugares. E a mediunidade, vale destacar, não foi descoberta pelo Espiritismo. Os primeiros habitantes da Terra designavam por Deus tudo aquilo que estava fora do seu entendimento, como os fenômenos da natureza e as pessoas que detinham habilidades que os diferenciavam dos demais. Na Bíblia, por exemplo, identificamos inúmeros casos de mediunidade, principalmente a mediunidade profética. Moisés surgiu com uma mediunidade poderosa, tendo a ele Deus concedido a missão de trazer ao mundo os 10 mandamentos. E se formos olhar no Novo Testamento, os apóstolos e discípulos de Jesus demonstram um maior entendimento da mediunidade, utilizando-a já em benefício do próximo. Inclusive, o dia de Pentecostes, considerado o maior feito mediúnico já conhecido, marca o início da prática mediúnica propriamente dita. E com a evolução do homem e as diversas reencarnações, em obediência à lei do progresso, ampliou-se a compreensão acerca desta faculdade, percebendo a criatura que, por meio da sintonia, emite vibrações e atrai o pensamento de outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Deste modo, a mediunidade também foi evoluindo no decorrer dos tempos, passando de uma mediunidade primitiva, onde a intuição estava em seu estágio inicial, para uma mediunidade racional, compreendida e mais equilibrada. Vamos agora, meus queridos amigos, para a nossa próxima perguntinha. O que é o médium? Conquanto todos nós sejamos mais ou menos médiuns, na medida em que recebemos cotidianamente inspirações da espiritualidade, essa qualificação é aplicada aos que possuem a mediunidade bem caracterizada, que apresenta-se por efeitos claros, patentes e de determinada intensidade, dependendo de uma organização física mais ou menos apta para tal, motivo pelo qual não se apresenta em todos os indivíduos da mesma forma. São esses os chamados médiuns ostensivos. O livro dos médiuns apresenta uma conceituação para médiuns e nos diz: o médium é um indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, aqui espíritos encarnados. Por conseguinte, diz o livro dos médiuns, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Assim nós vemos, portanto, meus amigos, que os médiuns, pela forma como promovem a intermediação entre o mundo espiritual e o corporal, eles podem ser divididos em duas categorias, de efeitos físicos
e de efeitos intelectuais, apresentando cada uma delas finalidade e características específicas. Os médiuns de efeitos físicos, eles apresentam uma mediunidade que sensibiliza diretamente os órgãos dos nossos sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, os efeitos por eles realizados ou por intermédio deles realizados são percebidos por todos os presentes. Apresentem essas pessoas mediunidade bem caracterizada ou não. Mas nós vamos ter a oportunidade de, nos nossos programas posteriores, entendermos melhor como funciona a mediunidade de efeitos físicos. E os médiuns de efeitos intelectuais são os que operam o fenômeno na esfera subjetiva. Não agride os 5 sentidos, mas agride tão somente a racionalidade e o intelecto. Nós precisamos entender que as antenas psíquicas do médium são exatamente os seus chakras ou centros de força, com destaque para o coronário e o frontal. O coronário fica no topo da cabeça e o frontal aqui como se fosse ali na região da testa. Então, o médium, ele pode ser comparado a uma antena de rádio, pois capta todas as ondas mentais dos espíritos encarnados e dos desencarnados, e pode sintonizar naquela onda mental que ele desejar. O perispírito do médium se expande e se conecta com o perispírito do espírito desencarnado, criando então uma atmosfera fluídico-perispiritual comum. E é nesse momento em que há uma transmissão de pensamentos, emoções e sensações entre ambos. A comunicação, portanto, é mente a mente, perispírito a perispírito. E durante o intercâmbio, o espírito apresenta sua realidade ao médium, que capta e a reproduz por meio dos diversos tipos de mediunidade. E nós vamos ter a oportunidade também de conhecer os vários tipos de mediunidade. O médium, normalmente, não tem sua faculdade circunscrita a um único gênero de mediunidade. Pode ter vários, na verdade, embora tenha sempre uma que predomine, e é essa exatamente que deve cultivar e desenvolver melhor. Agora, não deve o médium forçar o desenvolvimento das faculdades que não possui. Tal atitude é um grande equívoco, devendo, portanto, ser evitado, até porque tal procedimento pode vir a enfraquecer as mediunidades, as faculdades que possui. E isso é ainda um reflexo do nosso orgulho, porque queremos tudo ter e tudo possuir. Agora vamos ressaltar o seguinte: não significa ser médium apenas conseguir dar comunicação aos espíritos. Ser médium vai muito mais além. Ser médium é ser um verdadeiro discípulo do bem e do amor, procurando estudar, melhorar-se dia a dia e crescer moralmente, contribuindo para que o intercâmbio seja regenerador, em benefício da reforma geral da humanidade e de si mesmo. Ser médium é vivenciar o Evangelho de corpo e de alma, amando, perdoando e auxiliando nossos irmãos a crescerem e a evoluírem. Quanto mais equilibrado e moralizado é o médium, mais controle terá da sua faculdade, fazendo com que o fenômeno, portanto, ocorra de uma forma mais mental, a nível mental. Kardec, quando ele aborda sobre o bom médium, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina: bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Portanto, bom médium é o simpático aos bons espíritos
e para ser simpático aos bons espíritos, precisamos nos moralizar. Isso é mais importante, portanto, do que a capacidade mediúnica em si. E agora, meus queridos amigos, nós vamos, portanto, para a nossa última perguntinha de hoje. Qual o objetivo da mediunidade? O objetivo da mediunidade é fundamentalmente moral. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, informa acerca do objetivo da mediunidade, informando terem os médiuns recebido o dom para serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. A mediunidade tem por finalidade, portanto, propiciar meio de comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados. Mas para quê? Para auxiliá-los na transformação moral e intelectual e elevando-os para Deus. Assim, nós vemos que a mediunidade não serve para atender à nossa curiosidade acerca do mundo espiritual. Não serve para que busquemos saber sobre o futuro, para o comércio ou para a resolução dos nossos problemas, mas o seu objetivo é essencialmente servir, ser uma ferramenta concedida por Deus para que possamos praticar a caridade, além de nos trazer a certeza da imortalidade da alma por meio do contato com o mundo espiritual. Assim, dentro dos princípios espíritas, não é o objetivo da mediunidade fazer sacrifícios, interrogar os astros, ler a sorte das pessoas, usar acessórios como medalhas e talismãs, usar sacramentos, mas trabalhar em benefício do bem, do amor e da caridade. Sua finalidade é seríssima e nobre, pois vem para suavizar os sofrimentos alheios, seja de encarnados ou de desencarnados. E isso porque a mediunidade permite a conscientização do homem acerca de suas responsabilidades como espírito imortal. Por intermédio dos depoimentos dos desencarnados, o homem compreende melhor sua destinação na Terra, sua vida presente e também o seu futuro. Vemos que a mediunidade, portanto, auxilia o ser humano a despertar para as verdades da vida. É um chamado para a evolução, para o progresso. É um sinal a dizer ter chegado o momento da criatura ser mais útil a Deus. Exatamente por isso, a mediunidade ela é conferida sem distinção, independente de lugar, classe social, religião, tendo a pessoa condição de levar luz a todos que com ela convivam. Trazendo à mediunidade um maior entendimento sobre a vida, desperta sentimentos mais nobres, como a humildade, a compaixão, o respeito pelo próximo, facilitando o exercício da caridade. Aliada ao estudo contínuo, a mediunidade faz do homem instrumento do amor. A mediunidade, portanto, sendo útil e instrutiva à humanidade, não deve ser repudiada, mas estudada e bem exercida, pois somente assim alcançará seu objetivo, elevando as criaturas. Quantas informações sobre o mundo espiritual e a imortalidade da alma nos são trazidas pela mediunidade? Quantos depoimentos emocionantes a nos servirem de alerta e de ensinamento? Proibir a mediunidade e condenar médiuns, como feito durante séculos na história, representa evitar que espíritos sofredores, nossos irmãos, recebam a assistência e o conforto moral que podemos ofertar. Representa mesmo um ato de egoísmo e falta de caridade. Portanto, nós podemos resumir o objetivo da mediunidade para os encarnados como um meio de auxiliar no esclarecimento e no consolo do próximo, assim como na nossa reforma íntima e no progresso pessoal, desde que por meio de um trabalho bem executado, obviamente. Permite ainda a aquisição de amigos na espiritualidade
e o conhecimento do plano espiritual, ajudando-nos sobremaneira na hora do desencarne. E já para os espíritos desencarnados, sofredores, a mediunidade tem como finalidade promover maior e melhor compreensão do processo evolutivo, tanto no mundo material como no mundo espiritual, levando os espíritos a entenderem sua situação e a buscarem mudanças construtivas, com confiança em Deus e no seu infinito amor e misericórdia. Portanto, todas as vezes que utilizarmos a mediunidade para praticar a caridade, cumpriremos corretamente a nossa missão. E com isso, meus amores, meus queridos amigos, nós vamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Semana que vem estaremos novamente juntos com o tema Classificação da Mediunidade. E caso você tenha dúvidas, envie-as para o WhatsApp da Rádio Boa Nova, DDD 11 99643 3827, dizendo que a pergunta é para o programa Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima semana, com a permissão de Deus. Você acompanhou Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire.